Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Arthur. Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o tema da nossa aula de hoje vai ser o goleiro de futsal. É uma função muito importante. Eu diria, na minha opinião, que aquele time que possui um goleiro diferenciado, um goleiro muito bom, já é um time considerado apto a chegar nas competições. Então, muitos times optam por goleiros experientes e goleiro que se garante lá atrás. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho das características físicas e fisiológicas do goleiro. Por que isso? O trabalho do goleiro ele é diferenciado dos demais da modalidade. Então o goleiro tem que estar muito bem preparado fisicamente, fisiologicamente, para poder ter um melhor desempenho dentro de quadra. Então eu vou estar falando 10 aspectos aí, 10 características, e aí depois a gente vai discutir uma por uma. Quais são as 10? A primeira, a força explosiva. Segunda, força dinâmica. Terceira, força estática. A quarta, equilíbrio estático. A quinta, equilíbrio dinâmico. A sexta, a flexibilidade. Sétima, agilidade. A oitava, a coordenação. A nona, o RML, que é a resistência muscular localizada. E a 10, a velocidade de reação. Certo? Então eu vou estar iniciando aí pela força explosiva. O que é a força explosiva? A força explosiva ela é a capacidade de manifestar uma grande força no início de uma ativação. Ou seja, uma concentração muscular em pouco tempo. No futsal, como ela é usada? Ela pode ser considerada, a força explosiva, numa saída de 1 para 1. O goleiro está ali, vem um contra o goleiro tem que explodir em cima do pivô para poder não deixar ele fazer o gol. Então ele tem que ter uma velocidade de reação e aí ele acaba usando essa força explosiva. Vamos ao segundo, que é a nossa força dinâmica. A força dinâmica ela é a capacidade na qual a força muscular se diferencia da resistência, produzindo movimento. Ou seja, ela é a força em movimento. Mesma coisa. Na maioria dos casos de treinamento, essa capacidade física é desenvolvida nas fases de preparação física geral. Pode ser chamada também de força máxima, força pura ou até força isotônica. Então, ela também pode ser usada no mesmo exemplo que eu dei. Numa saída de 1 para 1 ou numa saída de bola, a bola está lançada para o pivô, o goleiro sai como se fosse um líbero para poder evitar essa bola estar chegando no adversário. Terceira é a força estática. O que é a força estática? É aquela que não existe o encurtamento das fibras musculares, portanto não há movimento. Só que nessa força estática ela tem um aumento do tônus muscular, provocando um aumento da tensão no músculo. É o chamado trabalho isométrico. Ele é muito usado também no futsal. O quarto é o equilíbrio estático. Ele é caracterizado pela capacidade de manter a posição estável do corpo, objetivando a determinada posição. Como assim? O goleiro tem que estar sempre atento a todos os movimentos. Então tem que ter aquele equilíbrio estático, o goleiro ali, para estar sempre atento no lance, para saber quando o atacante ou o pivô, no caso do futsal, vai definir. Então o goleiro tem que estar ali naquele equilíbrio para poder se deslocar e fazer o movimento da defesa. O próximo é o equilíbrio dinâmico. Ele é criado com a manutenção da postura durante o desempenho de uma habilidade motora. Então como funciona? O goleiro ele tem a força pura e a realização de uma tarefa preferida dele. O equilíbrio dinâmico ele também pode ser usado no mesmo exemplo do equilíbrio estático. Só que aí ele vai usar isso aí na hora do movimento, certo? O próximo ele é muito importante, que é a flexibilidade. A flexibilidade ela é muito usada não só no futsal, mas como no campo. É a capacidade física que demonstra a maior amplitude do movimento. Ou seja, ela contribui mais às articulações no mesmo sentido. Ela é responsável pelo movimento do corpo dentro de seus limites máximos, sem causar nenhum dano articular ou nos músculos envolvidos no momento da ação.
Ela é responsável também pela amplitude do movimento em uma ou várias articulações. Uma defesa, eu vou dar um exemplo de flexibilidade. O goleiro de futsal usa muito o espacate. Aquela bola entra no segundo pau ali, o pivô tá só para empurrar, então o goleiro tem que ter uma velocidade de reação muito, muito grande e uma flexibilidade para poder alcançar a bola. É muito importante a flexibilidade ser trabalhada, que aí o goleiro tá sempre completo. O próximo, muito importante também, que é a agilidade. Se o goleiro não tiver velocidade, não adianta a flexibilidade. Ele tem que ser ágil para todos os movimentos, principalmente o futsal, que é muito dinâmico, é muito rápido. Agilidade é a capacidade de mudar de direção de forma rápida e eficaz. Movendo-se, ele se move de um ponto a outro, se desloca. E vou dar mais um exemplo de agilidade. O primeiro exemplo que eu dei numa saída de 1 para 1. O goleiro tem que ser muito ágil para quê? Saiu 1 para 1, o goleiro já tem que definir o que ele vai fazer. A bola lançada, o goleiro tem que ser muito ágil para poder fazer com que essa bola não chegue no pivô. Tem que ser ágil para chegar e jogar, isolar essa bola aí, ou se der para dominar e sair jogando, ótimo. O próximo é a coordenação. É a qualidade física descrita como responsável pela ótima ação de todos esses movimentos. Então, o goleiro tem que trabalhar muito. No esporte de elite, os atletas destacam-se por um refinado repertório motor. Então, quem tem uma melhor coordenação, ele vai se destacar com certeza. A nossa nona característica é a resistência muscular localizada, chamada de RML. Essa é a capacidade do músculo de exercer tensão durante um determinado período de tempo. Então, tem que estar sempre fortalecendo a musculatura. Um atleta de alto rendimento, ele sempre está fazendo musculação, ele sempre está na academia, se cuidando do próprio corpo, para poder estar bem e abranger todas essas características que são fundamentais para um goleiro de alto rendimento. E a décima é a velocidade de reação. Existe um paradigma aí de pessoal, principalmente os narradores aí de hoje em dia, que falam: ele tem reflexo. Não é reflexo, é velocidade de reação. É a capacidade de mover-se o mais rápido possível de um ponto ao outro. A velocidade de reação, ela tem que contar com agilidade, ela tem que contar com a flexibilidade e todos os demais 9 características. Eu vou dar de novo o exemplo da bola no segundo pau. O goleiro tem que estar ágil ali, ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar atento. A bola entrou, ele tem que ter muita velocidade. Mais uma vez eu falo, o futsal ele é muito dinâmico. Então, bola entrou, o goleiro tem que estar esperto para poder tomar a decisão e fazer a defesa. Certo? Esses são os 10 pontos que são muitíssimo importantes para o goleiro. E aí nos próximos vídeos eu vou estar falando da base do goleiro, da empunhadura do goleiro e passando ponto a ponto. Claro que por vídeo é um pouco mais difícil, pessoalmente é mais fácil de ser trabalhado, mas trabalhar a queda, que é muito importante, a base, que é fundamental, e aí a gente vai fazendo isso aos poucos e produzindo um conteúdo melhor para vocês, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Os goleiros do treino, pesquisa, na internet tem muito vídeo de treino, pode estar olhando lá a base, a empunhadura, a pegada, que é muito bom. E aí, depois a gente voltando às nossas aulas, creio que já está muito próximo disso acontecer, a gente vai trabalhando e discutindo todas essas características que foi falado no vídeo de hoje, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.